Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguro estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Jornal das 7 na Rádio Observador, com a jornalista Vanessa Cruz. O Presidente da República sai em defesa do Primeiro-Ministro. Marcelo Rebelo de Sousa diz que o pedido de estado de calamidade foi feito no tempo certo. Numa visita à Academia Militar em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa diz que está a acompanhar todos os desenvolvimentos dos operacionais no terreno. O chefe de Estado insiste que o estado de calamidade foi decretado quando devia ser. Houve quem dissesse, mas o Governo não podia ter declarado o estado de calamidade ontem. Mas o que é facto é que ninguém ontem pediu a declaração do estado de calamidade. É muito fácil de pedir que tivesse sido há 24 horas, quando os próprios que acham isso não pediram há 24 horas. Porquê? Por uma razão muito simples. Para se ter a exata noção do primeiro rescaldo da situação. Marcelo Rebelo de Sousa explica que os problemas relacionados com a demora no restabelecimento dos serviços de energia elétrica e de água deve-se à extensão dos danos causados pela Depressão Christine. O Presidente da República sugere que seja criado um fundo para ajudar financeiramente no futuro, até porque estes fenómenos são, diz Marcelo Rebelo de Sousa, cada vez mais recorrentes. Com a ideia de que estas calamidades se transformam em normais, isto era anormal. Ter de prever estruturas, um fundo que permita guardar meios financeiros para essa anormalidade, para essas calamidades. O Presidente da República promete visitar os locais afetados pelo mau tempo, mas apenas dentro de alguns dias. Marcelo Rebelo de Sousa justifica porque é que esteve mais discreto nos últimos dias e porque é que decidiu falar agora de viva voz. A pior coisa que pode haver é os responsáveis políticos aparecerem, tirando os autarcas, os locais, aparecerem cedo demais, enquanto dura a reação, pelo menos a primeira reação aos acontecimentos. E eu deixei de aparecer nos fogos desde então e esperei uns dias e aqui é exatamente o mesmo. Até porque Marcelo Rebelo de Sousa recorda a recomendação que recebeu depois dos fogos de 2017 da Comissão Técnica Independente, precisamente para não entrar logo em cena e deixar os operacionais no terreno atuar. O Primeiro-Ministro visitou Leiria e Coimbra esta tarde, reconhece que encontrou um cenário pior do que esperava e deixou um anúncio, Vanessa Cruz. Um anúncio que interessa para o apuramento de prejuízos. Em termos de valores, confesso que neste momento é mesmo prematuro. Nós amanhã mesmo teremos o Ministro da Economia e da Coesão Territorial a reunir com as comunidades intermunicipais e, portanto, com os senhores autarcas para tentar fazer um primeiro levantamento, concelho a concelho, município a município, região a região, comunidade intermunicipal a comunidade intermunicipal. Isso é necessário para nós podermos decidir as nossas fontes de financiamento interno e também para podermos candidatar-nos a fontes de financiamento, nomeadamente à escala europeia. O Primeiro-Ministro diz que o Governo está em contacto com a Comissão Europeia para encontrar formas de financiamento. O objetivo é recuperar as zonas afetadas pela Depressão Christine. Luís Montenegro garante ainda que o Governo tem estado em contacto com todos os autarcas, pese embora o da Figueira da Foz, antigo líder do PSD e antigo Primeiro-Ministro Santana Lopes, ter criticado o que classificou de silêncio dos órgãos de soberania. Entretanto, a Vice-Presidente da Associação de Municípios, a socialista Ana Abrunhosa, apela a todos os autarcas para que preencham os formulários para tentar fazer o levantamento dos danos. Ana Abrunhosa lembra que quanto mais depressa for feito esse levantamento, mais depressa o Governo sabe o valor que tem de ser pedido para as linhas de apoio. Ana Abrunhosa, que acompanhou hoje o Primeiro-Ministro nessa visita que Luís Montenegro fez para se confrontar com os estragos na cidade de Coimbra. Foi, entretanto, declarado o estado de calamidade, que abrange pelo menos 60 municípios
e está em vigor até ao próximo domingo. Dia 1 de fevereiro, decisão anunciada em Conselho de Ministros. Vamos agora em direto até Lisboa. Laura Figueiredo, para já são 60 municípios, mas o Governo pode estender a situação de calamidade a outros concelhos. Para isso é necessário apenas um despacho da Ministra da Administração Interna. O Governo continua a avaliar alguns casos, como o do município de Alcácer do Sal, por exemplo, que foi afetado por fortes cheias, mas por não estar dentro da zona de maior impacto da tempestade, fica para já de fora. Ainda assim, o Ministro da Presidência garante que a situação de calamidade não acrescenta nada, que não esteja já a ser feito. Quanto aos municípios abrangidos por este regime, Leitão Amaro esclarece. Um impacto extremo numa região centro, forma mais ou menos uma espécie de um cone ou um triângulo entre mais ou menos o município de Mira, a norte litoral, mais a norte litoral, e o município de Lourinhã e Torres Vedras, a sul, e a fronteira. No que diz respeito aos prejuízos causados pela depressão, o Ministro da Presidência diz que são muitos, o cálculo fica para mais tarde. Não é possível fazê-lo agora, eles são grandes, são muito grandes, vai ser preciso um grande esforço nacional, eventualmente atingidos os limiares, que é algo que nós não sabemos neste momento, porque a contabilização não está feita, o apoio europeu. O Ministro Leitão Amaro adiantou ainda que o Governo vai ordenar a recolha e o levantamento de danos imediato. Amanhã o Ministro da Economia e da Coesão Territorial vai já reunir com os autarcas das regiões afetadas para avaliar então os danos. E quanto aos próximos dias, Leitão Amaro alerta que continuam a existir riscos, nomeadamente precipitação e risco de cheias. Pede por isso atenção aos avisos das autoridades e também que se evite a circulação em zonas afetadas. Reportagem da Laura Figueiredo. O Ministro da Presidência disse também que os seguros são um meio normal de cobertura de danos, embora também tínhamos escutado aqui o Primeiro-Ministro salientar esse encontro entre o Ministro da Economia e os presidentes das comunidades intermunicipais para fazer o levantamento dos prejuízos. E o Secretário de Estado da Proteção Civil diz que o Ciresp está a funcionar, mas admite que possam ter havido falhas em alguns locais. Como é o caso da Batalha, o autarca da Batalha, André Sousa, diz que o município continua sem acesso ao sistema de comunicações de emergência desde o meio-dia de ontem. Ouvido na última hora aqui na Rádio Observador, o Secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha, diz que essa situação depende de fatores externos. A torre da Serra dos Candeeiros, que também teve problemas de danos, o que eu estou a dizer é que momentaneamente e em alguns locais pode não ter funcionado. Agora, como estou a dizer, ainda hoje em reuniões com autarcas referenciaram que em muitos momentos a única forma de comunicar foi através da rede Ciresp. O Secretário de Estado da Proteção Civil segue a linha de Montenegro, rejeita falhas graves no Ciresp, o sistema de comunicações de emergência. Já os partidos da oposição acusam o Governo de falhas inaceitáveis. De passar um pano sobre o silêncio e de mentir ao dizer que não houve erros. São críticas que se fizeram ouvir no plenário desta tarde, na Assembleia da República. A intervenção inicial coube ao Ministro dos Assuntos Parlamentares. Carlos Abreu Amorim garante que o sistema de proteção civil funcionou, mas os partidos não dizem o mesmo. O Partido Socialista, pela voz de Eurico Brilhante Dias, acusa o Governo de agir demasiado devagar. Primeiro tenta perceber se passa a onda e depois vem aqui tentar passar um pano por 24 horas. Silêncio! Deixe-me dizer, terá toda a solidariedade institucional do Partido Socialista, mas não passaremos um pano pelo silêncio e pelo desaparecimento de uma ministra que não existe sempre que há um problema. Já Paulo Núncio, do CDS, responde a Eurico Brilhante Dias, acusa-o de fazer um aproveitamento político. A Iniciativa Liberal pede responsabilização política. Mário Mourinho Lopes acusa o Governo de mentir. Também um LIVRE faz a mesma acusação e Pedro Pinto do Chega lembra que o Ciresp voltou a falhar, mas culpa o Governo anterior e não o atual. Resultado, eu percebo que esteja incomodado com isto, mas tem que ter calma, o PS tem que ter calma. É que o PS é o cúmplice, é o grande culpado de tudo o que tem acontecido em Portugal a nível de tragédias e de proteção civil. Os senhores são o rosto da culpa. Críticas de todos os partidos da oposição à atuação do Governo. E vamos atualizar de novo as notícias às 7h30 com a Vanessa Cruz.